Olá a todas e a todos, essa será a nossa 11ª videoaula do nosso curso de História da Filosofia Moderna, Filosofia do Senso Comum. Eu acho que é possível dizer que agora nós vamos iniciar uma nova etapa do curso. Até o presente momento nós estávamos ocupados com discutir, compreender a maneira como o Reid pretende fundamentar a filosofia da mente, a filosofia dos fenômenos mentais, dos conteúdos, dos estados, das atividades mentais. Nós vimos nesse percurso o método admitido pelo Reid como o método, o verdadeiro método de filosofar sobre a mente humana. Nós vimos também quais eram as ferramentas para se conhecer a mente humana, em específico a via da reflexão. Nós vimos também qual o fundamento da filosofia da mente, ou seja, de que maneira o Reid pensa a estrutura do conhecimento dos fenômenos mentais, que aconteceria segundo a explicação dos termos, a definição exata dos termos que serão empregados na investigação e o estabelecimento dos princípios primeiros sobre os quais a filosofia da mente será construída, o conhecimento sobre a mente será construído. E nós encerramos a discussão na última aula com a questão da justificação que o Reid apresenta, a justificação provisória dos princípios primeiros da filosofia da mente. Então isso tudo talvez encerre a primeira parte do curso, que é a concepção de filosofia da mente do Reid. De agora em diante, nós vamos começar a falar sobre a parte negativa, destrutiva da filosofia reidiana, mais especificamente o ataque do Reid à filosofia moderna, aos autores de Descartes até Hume, que fundamentaram seus sistemas, que começaram a fazer filosofia da mente a partir daquilo que a gente tem chamado de princípio da ideal, hipótese ideal, a teoria das ideias, que é a teoria, o princípio de que a mente humana não entra em contato com os objetos do mundo externo, mas sim com ideias que existiriam na mente. Então, de agora em diante, nós vamos entender isso, que eu tenho repetido ao longo do nosso curso várias e várias vezes. É o ataque do Reid. Nós vamos explicar o que Reid compreende por teoria das ideias, que teria sido adotada desde Descartes, de que maneira Reid compreende que ela conduz ao ceticismo e de que maneira Reid procura questionar, responder, atacar as filosofias, os sistemas de pensamento que se fundamentam sobre a teoria das ideias. Então, sobre o princípio ideal. Começando então, essa aula será sobre a compreensão do Reid do que é a teoria das ideias. O princípio do sistema ideal. Bom, Reid chama de sistema ideal, teoria comum das ideias, todos esses sistemas que, segundo ele, partem do princípio ideal, do princípio de que as ideias são os objetos imediatos das operações da mente. Então, o fundamento da teoria das ideias, responsável por conduzi-la ao ceticismo, aquele ceticismo presente na filosofia do Hume, é o princípio de que a ideia é o objeto imediato da mente humana. Uma ideia é uma representação, então essas são todas as outras palavras que são utilizadas ou maneiras de se compreender ao longo da filosofia moderna e mesmo na filosofia antiga, porque como nós vamos ver um pouco adiante, Reid acha que esse princípio ideal de que os objetos imediatos das operações da mente são as ideias. Isso está presente desde os gregos, desde a filosofia antiga, mais especificamente desde os pitagóricos. Então, as várias maneiras de se referir a esse princípio. Uma ideia, uma representação, uma imagem, um fantasma, uma espécie dos objetos externos que existe na mente. Então seria a representação das qualidades dos objetos externos que existiria na mente. E essa ideia não é uma operação mental. Então aqui é importante que a gente entenda que o Reid não está falando da operação mental de ter ideias, como nós utilizamos, como nós falamos vulgarmente, usualmente nas nossas conversas. Não é você pensar em algo,
Uma ideia não é ter uma ideia no sistema ideal, não é você pensar em algo. É você ter um objeto no interior da sua mente, uma entidade, para ser mais exato, uma entidade mental que é diferente tanto da mente quanto daquela qualidade que existe no objeto externo e que supostamente essa ideia representaria. Então é um elemento intermediário. E esse elemento intermediário ele serviria para mediar o conhecimento do mundo externo, das qualidades do mundo externo. Então, eu já apresentei essa imagem, eu acredito que uma ou duas vezes ao longo do curso, apresento de novo e vou apresentar adiante, que é a compreensão que o Reid tem da teoria das ideias, do princípio das ideias, que está presente, segundo ele, desde os antigos, mas que começa a ser desenvolvido até levar as suas mais perniciosas consequências, né, o ceticismo com Descartes. Então você tem um objeto, e o objeto externo, o objeto material, físico, que existe no mundo físico, que é distinto de todos nós, de cada um de nós. Você tem uma mente, e entre a mente e o objeto existiria uma ideia, que essa ideia seria uma entidade mental que é diferente da mente, diferente do objeto. E eu não sei se a imagem não está muito clara, mas existe uma seta aí dizendo não possível ou impossível, que é a passagem da mente para o objeto. Você não consegue, nessa teoria, a mente humana não conseguiria entrar em contato direto com as qualidades ou com os objetos externos. A mente entraria em contato com ideias que representariam esse objeto externo, as qualidades desse objeto, e, portanto, daí nós vamos ver na sequência de que maneira isso leva ao ceticismo, segundo Reid e outros autores, inclusive, do sistema ideal. No caso da percepção do mundo externo, então, segundo Reid, de acordo com os teóricos da via das ideias, com os filósofos da teoria das ideias, desde o Descartes, a percepção dos objetos do mundo externo aconteceria da seguinte forma, que o próprio objeto externo não é percebido, mas apenas a espécie ou imagem dele na mente. Nem Descartes, tampouco seus seguidores pensaram em colocá-lo em questão, esse princípio de que a mente não entra em contato com os objetos externos, persuadidos que estavam de que o objeto é somente uma imagem representativa na mente. Dessa concepção decorre a tese de que o contato da mente com os objetos é mediado por ideias. Em outras palavras, que à mente não seria dado relacionar-se com estes objetos, senão mediante o intermediário, o que conduzirá a filosofia ao ver de Reid aquelas conclusões céticas a respeito do mundo material e a mente humana. Então, no caso da percepção, a percepção do presente, aquilo que eu vejo nesse exato momento, eu estou olhando para a minha webcam. Essa webcam, eu não estou entrando em contato com essa webcam, eu estou percebendo, estou sentindo uma ideia dessa webcam que está na minha mente. Essa ideia seria uma imagem, uma representação, um fantasma, um espelho desse objeto externo que existiria independentemente de mim mesmo. No caso da memória e da imaginação, ou seja, no caso de outras operações da mente humana, dizem que essa ideia existe agora em minha mente, ou no sensório, que a mente contempla essa ideia presente, encontrando nela uma representação do que é passado ou do que pode existir, chamando-a memória ou imaginação. Essa é a doutrina da filosofia ideal. Bom, tanto quanto eu sei, o sensório no século XVII e XVIII, a palavra sensório designa mais de um objeto distinto no âmbito da psicologia da mente, da descrição dos poderes mentais. Para alguns o sensório seria o sistema nervoso, para outros o sensório seria o cérebro, para outros o sensório seria uma parte do cérebro, um órgão do cérebro por meio do qual se perceberia o mundo. Contudo, o importante nessa passagem apenas é que para o Reid
as ideias existiriam na mente ou no sensório. E quando nós precisássemos quiséssemos nos lembrar de algo, a nossa mente pegaria, se eu posso dizer assim, escolheria uma das nossas ideias do passado que representaria o acontecimento passado e perceberia, o Reid não diz isso, mas é como se a mente aprendesse essa ideia que representa o passado e assim fosse capaz de se lembrar do acontecimento passado, do evento passado. E o mesmo no caso da imaginação. Para imaginar algo, a mente selecionaria alguma dessas ideias, dessas entidades, e trabalharia com essa imagem e operando com essa imagem. Então, no caso da memória, da percepção, da memória e da imaginação, ainda que os autores da teoria das ideias, desde o Descartes até Hume, eles discordassem onde essas entidades mentais estavam, se na própria mente, se no sensório, todos eles concordavam que a mente, ao operar, todas as atividades da mente lidavam com ideias, que eram entidades distintas dessas operações e que existiam, como eu disse, na mente ou no sensório. De fato, os filósofos me dizem que o objeto imediato da minha memória e imaginação, nesse caso, não é a sensação passada, mas uma ideia dela, uma imagem, um fantasma, uma espécie do cheiro que senti. Que essa ideia agora existe em minha mente ou no meu sensório. E a mente, contemplando essa ideia presente, a considera uma representação do passado, ou do que pode existir, no caso da imaginação. E em conformidade com isso, a denomina memória ou imaginação. Essa é a doutrina da filosofia ideal. Então, resumindo, existem na filosofia da teoria das ideias, no sistema ideal, na filosofia ideal, os autores acreditam que existe uma entidade no âmbito da mente humana, uma entidade que representa os objetos externos, os acontecimentos do passado, e mesmo figuras que não são apreendidas pelos sentidos e que não existem na realidade, como por exemplo uma quimera, que é um exemplo famoso desde Descartes, o pensamento da quimera, do minotauro, centauro, enfim, ideias da imaginação, né? Objetos da imaginação. Então todos esses autores acreditam na existência de entidades mentais, das ideias e a mente, ao perceber o mundo externo, ao se lembrar ou imaginar, operaria com essas entidades. Aqui, apesar de eu estar sempre acentuando que para o Reid a teoria das ideias vem desde Descartes, na verdade, na visão do Reid, essa teoria das ideias está presente em toda a filosofia do Ocidente. Ela está presente desde os pitagóricos, passando por Protágoras, por Platão e Aristóteles, e, segundo ele, chega até Descartes. Nós vamos ver, talvez, um pouco mais adiante, por que o foco do Reid é o Descartes. Desde já eu digo que o problema que acontece é que na filosofia do Descartes, o Descartes descobre um meio de refletir sobre, pensar sobre as ideias, raciocinar sobre as ideias, que acaba conduzindo a filosofia ao ceticismo. Então, os gregos não dispunham dessa maneira de filosofar que o Descartes dispunha, a reflexão, e dessa maneira, apenas com Descartes, é que a filosofia começa a caminhar rumo ao ceticismo absoluto. Mas o princípio de que as ideias são objetos imediatos da mente, das operações da mente humana, vem dos pitagóricos, passa por Aristóteles e chega a Descartes. Ainda que o Descartes tenha rompido com a filosofia aristotélica, porque para o Reid, um dos grandes méritos da filosofia cartesiana, da nova filosofia, é ter rompido com o aristotelismo, ainda assim o Descartes assume acriticamente um princípio do pensamento dos antigos e o traz para o interior de sua própria filosofia, que é o princípio ideal.
Aquelas noções tornaram-se um sistema pelos pitagóricos 2000 anos atrás. Esse sistema foi adotado por Platão e foi embelezado com todos os poderes por uma imaginação fina e elevada. Devo, em conformidade com o costume, chamá-lo de sistema platônico das ideias, embora em realidade ele tenha sido uma invenção da escola pitagórica. Então, desde os pitagóricos, esse princípio está presente na filosofia. Dessa maneira, aquele filósofo, referindo-se ao Platão, concebeu que, pelos sentidos, percebemos apenas as sombras das coisas e não as coisas elas mesmas. Então, isso é que, de acordo com Reid, nós encontramos na filosofia do Platão. As ideias são sombras, imagens, representações do mundo, né? Parece que ele tomou emprestado suas noções sobre esse tema dos pitagóricos e, muito provavelmente, do próprio Protágoras. Se dermos anuência ao gênio alegórico de Platão, seus sentimentos sobre esse tema correspondem muito bem com aqueles do ilustrado Aristóteles e dos peripatéticos. As sombras de Platão podem muito bem representar as espécies e fantasmas da escola peripatética e as ideias e impressões dos filósofos modernos. Então, Reid acredita que é possível aproximar todos esses autores a partir do conceito de ideia como uma entidade mental distinta da própria mente dos objetos externos e que representa os objetos externos. E para o Reid, essa é uma teoria defendida unanimemente pelos filósofos. Todos os filósofos, de Platão ao Sr. Hume, concordam nisso, que não percebemos os objetos externos imediatamente e que o objeto imediato da percepção deve ser uma imagem presente à mente. Essa é uma generalização apressada do Reid, porque ele mesmo reconhece em alguns casos que existem alguns autores que não adotaram esse princípio. Por exemplo, o filósofo francês Claude Bouffier não seria um desses autores do sistema ideal. Reid, em mais de uma ocasião, enaltece a filosofia do Bouffier. O Arnaud, o Reid reconhece que não está certo se o Antoine Arnaud adota o princípio ideal na sua própria filosofia, e também claramente ele exclui o Leibniz. O Leibniz não está entre os autores do sistema ideal, porque o Leibniz apresenta uma hipótese para o Reid até mais extravagante, que é a da existência de mônadas. Então ele tem um capítulo dedicado ao exame nos poderes intelectuais. O Reid considera detalhadamente todos esses autores. Ele começa no Platão, passa pelo Aristóteles, vai ao Descartes, depois o Malebranche, depois o Locke, depois o Berkeley, depois o Hume, dedicando um capítulo ou mais a cada um. Chega ao Arnaud, diz que ele não sabe dizer se o Arnaud adota ou não o princípio. Na sequência, ele apresenta sua crítica à teoria das ideias, ao princípio ideal, e só depois ele fala do Leibniz, porque ele exclui o Leibniz do campo dos autores que defenderiam o princípio ideal. Mas para o Reid generaliza, e para ele é um princípio unânime na história da filosofia, e poucos ou quase nenhum autor discordou desse princípio de que a mente entra em contato com ideias. E qual o problema? Reid descobre um defeito fundamental no pensamento de Descartes. Um defeito que desde então tem sido carregado e desenvolvido junto à filosofia da mente, levando-a às perniciosas consequências céticas da filosofia humeana. A teoria das ideias, ou sistema ideal, traz em si a semente do ceticismo. Então o problema é esse. O problema da teoria das ideias é que, quando se desenvolve raciocínios a seu respeito, a partir desse princípio de que a mente entra em contato com ideias, que existem ideias na mente, a filosofia vai ser carregada ao ceticismo absoluto, radical e extremo da filosofia do Hume. Esses fatos, que são inegáveis, realmente dão razão para se pensar que o sistema do entendimento humano de Descartes, que pedirei permissão para chamar de o sistema ideal e que, com algumas melhorias feitas por estes últimos autores, todos os autores que vieram na sequência, é agora geralmente aceito, tem um defeito original.
Esse ceticismo está incrustado nele e cresceu com ele e, portanto, precisamos deixá-lo aberto à fundação e examinar os materiais antes de podermos ter a esperança de que surja algum conhecimento sólido e útil desse tema. Então, a grande dificuldade de todos esses sistemas ideais, do Descartes, do Malebranche, do Locke, do Berkeley, do Hume, é que o princípio sobre o qual eles estão fundados é um princípio que conduz necessariamente ao ceticismo, de maneira exata e natural. O Reid vai dizer maneira justa e natural leva ao ceticismo, que também, é claro que eu vou explicar isso numa aula adiante, de por que os filósofos do sistema ideal, a partir do momento em que eles começam a raciocinar sobre esses princípios, eles percebem que seria impossível inferir a existência de algo a partir das ideias. Esse é um ponto da próxima exposição. Mas, por enquanto, ficamos com esse princípio conduz ao ceticismo e esse é o problema e é isso que o Reid pretende investigar. Se o princípio ideal, se o princípio de que as ideias são objetos das operações da mente, se esse princípio é válido, se ele é verdadeiro. E aqui um esclarecimento que é didático e tem causado algumas confusões entre os intérpretes. Na literatura secundária a gente encontra autores que confundem as visões que o Reid tem do ceticismo. A meu ver, pelo menos, e eu acho que isso está bastante claro nas obras do Reid, ele procura enfrentar duas formas de ceticismo distintas. A primeira delas, que ele pretende enfrentar, e aqui nós veremos de agora em diante, é o ceticismo decorrente do sistema ideal. O sistema ideal teria-se uma relação muito próxima com o ceticismo, e é esse sistema baseado sobre a hipótese de que as ideias são os únicos objetos imediatos das operações da mente. De que maneira o Reid poderia responder ao ceticismo do sistema ideal, porque, como nós vimos desde a apresentação do nosso curso, o grande objetivo da filosofia do Reid é responder ao ceticismo, é acabar com a ameaça do ceticismo que, a partir da filosofia do Hume, tornou-se algo pernicioso para as ciências, para a moral, para a religião. Então o Reid quer combater o ceticismo e, para responder ao ceticismo do sistema ideal, o Reid vai adotar a estratégia de atacar o próprio princípio. A estratégia do Reid é dizer que não existe ideias. As ideias não existem. As ideias, enquanto entidades mentais, não existem. Então, para combater esse ceticismo, você ataca o princípio, eliminado o princípio, tudo aquilo que foi construído a partir dele desaba. A segunda forma de ceticismo que o Reid pretende responder é sobre a fiabilidade epistêmica das faculdades da mente. O que é isso? É aquele ceticismo que parte da dúvida sobre a capacidade de nossas faculdades, a percepção, a memória, a razão, o gosto, que é a faculdade estética, de apreciar o belo nos objetos, e a faculdade moral, se a consciência, se elas nos permitem adquirir algum conhecimento. Então é a dúvida sobre a veracidade das nossas faculdades, se elas são fiáveis e estamos garantidos em supor que nós conhecemos a partir do uso dessas faculdades. Quem, por exemplo, mantém uma forma de ceticismo desse tipo? Descartes, por excelência, talvez dos capítulos mais célebres de ceticismo sobre a fiabilidade epistêmica das faculdades da mente, é a primeira meditação do Descartes, onde ele coloca os sentidos em questão, coloca em algumas leituras, o Descartes coloca a razão em questão, com a hipótese do supremo enganador, do Deus enganador. Então, aquele capítulo, a primeira meditação do Descartes, é por excelência uma obra de ceticismo sobre a fiabilidade, é um capítulo sobre ceticismo sobre as faculdades mentais, que elas não permitiriam
Naquele momento, claro, Descartes vai rever essas posições com o desenvolvimento das meditações, mas naquele momento o Descartes duvida que as faculdades, e sobretudo os sentidos, são capazes de nos oferecer conhecimento certo. E de que maneira o Reid vai argumentar contra essa forma de ceticismo. Ele vai apresentar alguns argumentos que nós veremos adiante em exposições futuras, argumentos sobre por que nós devemos confiar ou podemos estar certo de que nossas faculdades não nos enganam. De que maneira nós podemos estar certo que os sentidos nos permitem conhecer o mundo, que o gosto nos permite conhecer a beleza no mundo, que a faculdade moral ou consciência nos permite separar, distinguir entre o certo e o errado na conduta. Isso fica para um próximo momento, mas esclareço desde já que existem então duas formas de ceticismo que Reid pretende combater. E de agora em diante a gente fala da primeira, que é o ceticismo do sistema ideal. E o Reid, tanto quanto sei, é o primeiro autor a apresentar uma chave de leitura que a gente chama de ladeira escorregadia, que é um argumento da ladeira escorregadia Slippery Slope, que é essa chave de leitura que o Reid utiliza para compreender a filosofia de Descartes até Hume, que seria como se os autores, a partir de Descartes, começassem a descer uma ladeira escorregadia de maneira inevitável, porque escorregando, até se chegar ao ceticismo absoluto. Então, descendo a ladeira rumo ao ceticismo, até se chegar ao fim da ladeira, que seria a posição cética, a filosofia cética do Hume. Essa leitura, como eu disse, tanto quanto sei, ela é quem a pensou foi o Reid. Foi o Thomas Reid que percebeu que existia uma caminhada da filosofia moderna rumo ao ceticismo a partir do Descartes. E ele diz, em uma passagem da investigação: mas e se essas dissertações sobre os princípios primeiros da natureza humana, de todos esses autores que nós temos falado até agora, de forma natural e necessária, ou seja, como a consequência é o ceticismo de maneira natural e necessária, lançassem um homem para dentro desse abismo de ceticismo? Não podemos razoavelmente chegar a essa conclusão a partir do que aconteceu? Logo que Descartes começou a cavar em sua mina, o ceticismo estava pronto a tomá-la dele. Ele fez o que pôde para fechá-la. Malebranche e Locke, que cavaram mais a fundo, tiveram ainda mais dificuldade em rechaçar esse inimigo, mas trabalharam honestamente nessa tarefa. Então, Berkeley, que continuou o trabalho, perdendo a esperança de manter tudo seguro, se considerou expediente. Renunciando o mundo material, que ele pensava poder ser dispensado sem perdas e até mesmo com vantagens, ele esperava segurar o mundo dos espíritos, ou seja, das mentes, através de uma cisão inexpugnável. Mas eis que o Tratado da Natureza Humana cruelmente minou a fundação dessa cisão e afogou tudo em um dilúvio universal. Então é isso, né? A queda. Você está descendo a ladeira rumo ao ceticismo a partir do Descartes, que não teria sido voluntariamente cético, assim como o Malebranche, o Locke e o Berkeley não teriam sido. Eles seriam céticos, como eu digo, por acidente ou involuntariamente. O Richard Popkin, no célebre, na mais famosa obra dele de História da Filosofia sobre o ceticismo, a história do ceticismo moderno, ele diz que o Descartes teria sido, para o século XVII, ou para a primeira recepção do Descartes, um cético a seu pesar, um cético contra a sua própria vontade. Essa teria sido a primeira leitura que o Descartes teria recebido, a primeira recepção, né, dos autores que o teriam lido primeiramente. Então, o Reid entende algo da mesma forma em relação a todos os outros autores. Todos eles são céticos a seu pesar, porque constroem suas filosofias a partir de um princípio que é fundamentalmente cético, o princípio de que as ideias são os objetos imediatos da mente humana, das operações. E as ideias, essa é uma imagem que o Reid usa para falar a respeito do princípio ideal,
que é a imagem do cavalo de Troia. O princípio ideal é um cavalo de Troia na filosofia. Descartes, assim como alguns dos autores que o seguiram, não está ciente das consequências que o princípio ideal poderia trazer à filosofia. Então, tal como os troianos teriam aberto os portões de Troia para receber o presente dos gregos, os filósofos teriam aberto os portões da filosofia para receber o princípio ideal que vem da filosofia antiga, sem fazer as devidas considerações sobre quais seriam as consequências. Tal como Troia chega a seu fim, a filosofia moderna chega ao fundo do poço, que, como Reid diz, que é o ceticismo radical. A teoria das ideias, como o cavalo de Troia, tinha uma aparência ilusória de inocência e beleza. Mas se aqueles filósofos soubessem que ela carregava em seu ventre a morte e a destruição de toda a ciência e de todo o senso comum, eles não teriam derrubado seus muros para lhes dar passagem. Então, ninguém percebeu o que estava sendo trazido para o âmbito da filosofia, que era um ceticismo, que era um princípio cético que levaria à forma mais radical de ceticismo. Por quê? Porque as ideias, para o Reid, são hostis a outras existências. As ideias possuiriam algo na sua natureza que impedem a suposição de outras existências, a não ser, perdão pelo erro, de outras existências que não sejam elas mesmas. Então aqui, mais uma vez, nós vamos falar exatamente sobre esse ponto na próxima exposição, mas as ideias, a partir do momento em que você adota o princípio ideal, as ideias começam a surrupiar surrupiar não é a palavra exata, perdão. As ideias começam a tomar lugar de todas as outras existências. As ideias parecem ter, diz o Reid, em sua natureza algo hostil a outras existências. Elas foram introduzidas na filosofia no papel modesto de imagens ou representantes de coisas, e nesse papel pareciam não apenas ser inofensivas, mas pareciam também servir admiravelmente bem para explicar as operações do entendimento humano. Então, pareciam que eram úteis e que eram verdadeiras e que podiam sim explicar os fenômenos da mente humana da melhor maneira possível. Todavia, desde que os homens começaram a raciocinar de maneira clara e distinta sobre elas, o que começou a ser feito com Descartes, por isso que as consequências céticas não estão presentes nos antigos, que também admitiam o princípio ideal, porque só com Descartes é que os filósofos começam a raciocinar de maneira adequada sobre as ideias. Elas substituíram gradativamente seus constituintes e minaram a existência de todas as coisas, exceto delas mesmas. Da condição de imagens de objetos externos, as ideias alcançaram a condição de únicas existências possíveis. Essa hostilidade das ideias em relação às outras existências pode ser compreendida quando se tem em vista o conjunto de conclusões a que os filósofos modernos chegaram a partir dessa hipótese. Já falamos também várias vezes a esse respeito, quais são as conclusões dos autores do sistema ideal a respeito dos objetos do mundo externo, das qualidades, a respeito da existência da própria mente e de outras mentes. Primeiramente, as ideias descartaram todas as qualidades secundárias dos corpos, e se descobriu, por meio delas, que o fogo não é quente, nem a neve fria, nem o mel doce, e em uma palavra, que frio e calor, som, sabor e cheiro não são nada além de ideias ou impressões. O bispo Berkeley levou-as ainda um passo além e descobriu por um raciocínio justo, a partir dos mesmos princípios, que extensão, solidez, espaço e forma são ideias e que não há nada na natureza além de ideias e espíritos. Ou seja, se com Descartes, uma Lebranche e Locke, as qualidades secundárias passaram a ser existências apenas no âmbito da mente humana, deixando de ter existência real nos objetos externos, na leitura do Reid, claro,
o Berkeley mostrou que nem aquelas qualidades primárias que supostamente que os outros autores admitiam que existiam de fato para além da mente humana, nem essas qualidades continuaram a existir. O Berkeley teria mostrado justamente que não há motivos para supor que existe extensão, solidez, espaço, forma e corpo, enfim, matéria. E deixando que tudo que o Berkeley todas as existências que o Berkeley permite são ideias e mentes, a mente divina, a nossa própria mente e a mente de outros seres humanos. O triunfo das ideias, porém, completou-se com o tratado da natureza humana que descarta também os espíritos e deixa as ideias e impressões como as únicas existências do universo. Então, com o Hume, nós chegamos à posição mais radical possível no âmbito da filosofia cética, que é, como falei algumas vezes anteriormente, o egoísmo ou solipsismo. Então, na visão do Reid, o sistema cartesiano conduziria a mais radical das formas de ceticismo, que na época era chamada de egoísmo e hoje nós chamamos de solipsismo, que é aquela filosofia, aquela compreensão de que tudo que existe no universo somos nós mesmos. Eu sei apenas que eu existo, que as minhas atividades mentais, que meus estados mentais existem. Para além disso, eu não sei absolutamente mais nada. Então, só eu mesmo existo, eu estou sozinho no universo. Logo depois de Descartes, surgiu uma seita na França chamada Egoístas, que defendia que não há evidência para a existência de nada senão nós mesmos. Então, essa é uma história está na história da filosofia que teria existido em Paris uma seita de egoístas que teriam seguido Descartes e teriam interrompido as suas meditações na segunda meditação apenas, com a descoberta do cogito, da própria existência, que Descartes realiza na segunda meditação. Então eles teriam parado por ali e teriam ficado ali mesmo. Descoberta a própria existência e você não, se vocês me permitem a palavra, você não dá o pulo para fora da subjetividade. Os egoístas não vão atrás de outras existências, a existência de Deus ou a existência do mundo dos objetos físicos ou a existência de outras mentes. Eles decidem ficar naquele passo dado pelo cogito. Na verdade, eles não encontram, eles não conseguem, segundo a história da filosofia, do que teria sido essa seita dos egoístas, que na verdade existem indícios que não existiu. Eles não teriam encontrado argumentos capazes de permitir que que a filosofia cartesiana saísse da subjetividade, daquela prisão do cogito. Então estaríamos presos às nossas próprias ideias. Tudo que nós podemos conhecer são as nossas ideias. Se existe algo além disso, é impossível saber. Então, a partir do princípio cético do sistema cartesiano, o princípio ideal, é possível conhecer os próprios fenômenos mentais. Contudo, nada mais é certo. Os egoístas, seguidores de Descartes, encerram a investigação filosófica na descoberta do cogito, como eu havia dito. Até agora ele, Descartes, estava incerto de todas as coisas senão sua própria existência e a existência das operações e ideias de sua própria mente. Alguns de seus discípulos, foi dito, permaneceram nesse estado de seu sistema e receberam o nome de egoístas. Eles não puderam encontrar nenhuma evidência nos estágios subsequentes de seu progresso. Ou seja, na terceira meditação, Descartes prova a existência de Deus. E a partir da existência de Deus, na quarta meditação, ele torna válido o critério de verdade, o critério de clareza e distinção das apreensões claras e distintas como apreensões verdadeiras, como verdades. E na sexta meditação, Descartes teria supostamente provado a existência do mundo e, consequentemente, de outras mentes, de outros seres humanos. E os egoístas não teriam encontrado nenhuma evidência nos raciocínios do Descartes a partir da descoberta do cogito e, por isso, eles teriam parado ali mesmo as suas investigações. Descartes não identifica que as ideias conduzem ao solipsismo. Por isso, aqueles egoístas e o Sr. Hume parecem-me
raciocinaram mais consequentemente a partir do princípio de Descartes do que ele próprio o fez. Os céticos radicais solipsistas são os mais consistentes autores a raciocinar a partir do sistema cartesiano. Aqueles que raciocinaram mais aguda e consequentemente sobre esse sistema são aqueles que desceram mais fundo no ceticismo. Então, na visão do Reid, o mais consequente dos filósofos é Hume e também esse conjunto de egoístas, se eles algum dia existiram. Porque eles é quem perceberam quais as reais consequências da filosofia fundada sobre o princípio de que as ideias são os objetos imediatos da mente. Descartes falha por não perceber isso, e todos os autores na sequência, até o Berkeley, falham por não ter percebido isso. Só o Hume e os egoístas teriam sido capazes de perceber as consequências nefastas e levar esse princípio filosófico até as suas últimas consequências. Uma descoberta tardia, porque apenas Hume chegou, por raciocínios justos e naturais, às conclusões céticas radicais. E essa é a explicação do Reid para isso. A doutrina aceita das ideias é o princípio do qual o egoísmo se deduz e do qual de fato parece ser uma consequência justa e natural. E é provável que não tenha sido uma descoberta tão tardia, mas é tão chocante e repugnante às apreensões comuns da humanidade, ou seja, são conclusões tão repugnantes ao senso comum, que foi preciso um grau descomunal de intrepidez filosófica para conduzi-la ao mundo. É um princípio fundamental do sistema ideal que todo objeto do pensamento deva ser uma impressão ou uma ideia, isto é, uma cópia fraca de alguma impressão precedente. Esse é o princípio tão comumente aceito que o autor mencionado acima, o Hume, embora seu sistema inteiro esteja construído sobre ele, nunca oferece a menor prova dele. Então aqui nós já vemos, aqui a gente já pode ver, nós podemos ver por onde o Reid vai atacar o princípio do sistema ideal. O cerne da crítica reidiana aos sistemas ideais é o ataque ao princípio de que ideias existem, porque nenhum filósofo jamais provou que ideias, enquanto entidades distintas das operações da mente e das qualidades dos objetos externos, que essas ideias existem. Ninguém provou, então é sobre isso que o Reid vai desenvolver seus argumentos contra todos esses autores. É sobre esse princípio, tendo como um ponto fixo, que ele, o Hume, ergue seus motores metafísicos para derrubar céu e terra, corpo e espírito. Então, o fundamento, o princípio do qual se chega, a partir do qual a filosofia é levada ao solipsismo, é o princípio das ideias. E aqui, para encerrar essa exposição, um comentário da Anita Avramides, que escreve um livro em 2001, Other Minds, que é um livro sobre solipsismo, fundamentalmente, ou sobre como nós podemos, ou sobre a discussão moderna sobre a existência de outras mentes. É um problema filosófico, a meu ver, particularmente até mais difícil que o problema da existência de um mundo de objetos físicos, de um mundo de objetos materiais. Então, dentro do ceticismo, é possível você duvidar da existência de objetos, a existência desse computador para o qual eu estou olhando agora, a existência do meu quarto, da minha casa, do lugar da cidade onde eu me encontro, enfim, de tudo que é material. E também existe o ceticismo em relação à existência de outras mentes, porque ainda que eu consiga provar que o mundo material existe, que outros corpos humanos existem, eu precisaria, desse ponto de vista, provar que aqueles corpos são habitados por mentes, que ali existem mentes tais quais a minha mente. E o que é um segundo problema filosófico, do ponto de vista do ceticismo.
E, a meu ver, como eu disse, até um pouco mais complicado, porque além de provar a existência de outros corpos, de corpos humanos, seria preciso provar também que aqueles corpos não são meros bonecos ou meros autômatos, que existem outras mentes ali. Mas a Anita Avramides, ela está de acordo com a interpretação do Reid. Ela concorda com Reid e acredita que de fato é Descartes quem cria o problema do solipsismo na filosofia moderna. O ceticismo que Descartes propõe refutar, lá na primeira meditação, como eu disse, uma obra por excelência de ceticismo sobre a fiabilidade das faculdades mentais, é um prefácio de uma divisão conceitual radical entre o mundo e o sujeito que conhece. O conhecimento, nessa concepção cartesiana das coisas, passa a ser o modo de o sujeito superar essa divisão ou atravessar essa lacuna, ou seja, romper com o cógito, como eu disse de uma maneira um pouco vulgar, dar o pulo para fora da subjetividade, do cógito da própria existência. Isso não só é perigoso no que diz respeito ao conhecimento do sujeito sobre o mundo ao seu redor, mas também é perigoso no que diz respeito ao conhecimento do sujeito sobre outros assuntos. Essa divisão radical entre o sujeito e o seu mundo não apenas leva ao ceticismo radical em relação ao nosso conhecimento do mundo, mas também leva a um ceticismo radical em relação ao conhecimento de outros assuntos. Aqui tem uma repetição. Em outras palavras, essa divisão radical nos ameaça com solipsismo. Então, eu precisaria provar antes, desse ponto de vista, eu precisaria provar, além da existência de outros objetos, de outros corpos, eu precisaria provar também a existência de outras mentes. Portanto, nessa aula eu procurei expor a compreensão de Reid do que é a teoria das ideias, o sistema ideal, o princípio sobre o qual esse sistema é construído, o princípio de acordo com o qual existem ideias enquanto entidades na mente humana, entidades que seriam distintas tanto da mente quanto dos objetos externos, e quais são por que esse princípio é pernicioso para a filosofia e a quais conclusões esse princípio leva, principalmente ao solipsismo, em que, segundo Reid, é o resultado presente na filosofia do Hume. Na próxima exposição, eu vou explicar de que maneira esse princípio, de que maneira é possível compreender que esse princípio conduz de fato ao ceticismo, ou seja, de que maneira é impossível, na visão do Reid e de outros autores da filosofia moderna, você ser capaz de passar das ideias dessas entidades para outras existências, provar que essas ideias correspondem a existências fora da mente, e para na aula seguinte falar sobre a crítica que o Reid faz ao sistema ideal ou ao ataque que o Reid faz ao princípio de que as ideias são os objetos imediatos da mente. Como eu disse, ele vai atacar essa teoria ao dizer que nenhum filósofo jamais foi capaz de provar que as ideias existem. Essa noção, essa entidade, esse objeto que estaria no âmbito da mente, que essa entidade existe e nenhum desses autores jamais provou.